noite, queridos. Eu me chamo Ronilce, filha amada do Senhor, resgatada, regenerada, lavada pelo sangue precioso de Cristo Jesus, e que luto também com algumas questões, mas eu luto quando a palavra do Senhor fala de sede pacientes e perseverai. Essa é uma das minhas lutas, né? Eu luto com a afobação, eu sou afoita, e às vezes por conta disso eu meto os pés pelas mãos e eu tenho que corrigir o meu passo e me ajustar, e muitas vezes tenho que pedir perdão, e vou fazendo, né? Lembro-me quando ainda pequena, na casa dos meus pais, a minha mãe sempre dizia: para sairmos com você para o hospital com algo grave, a gente nem precisa sair de casa, porque quando ela chamava ou pedia para fazer alguma coisa, eu saía correndo, ia me batendo nas cadeiras, ia me machucando, era um negócio sério. Mas graças a Deus que Jesus me encontrou, né? Esse foi um achado muito importante, porque tenho certeza que se Jesus não tivesse me encontrado, eu nem sei se eu estaria viva. Provavelmente os caminhos que eu teria escolhido não seriam os caminhos que nos facilitariam estarmos aqui juntos ou nos encontrarmos. Mas nós vamos falar de identidade hoje, e quando eu olho para a experiência da qual nós vamos compartilhar, ela tem muito a ver com quem nós somos, ou do que é que nós nos reportamos, ou qual é a imagem que fazemos de nós mesmos. E nós estamos nessa semana que passou, e foi uma semana intensa em que nós falamos sobre um tema focado em João capítulo 4. E eu gostaria de que nós pelo menos concluíssemos com esse tema que está lá em João capítulo 4, que é a história da mulher samaritana. E aqui tem algumas lições que elas vêm aos meus olhos, elas me saltam ao coração. Não conseguirei compartilhar todas aqui, mas eu gostaria de trazer 3 holofotes dessa história. Eu gostaria de pensar nessa mulher samaritana com os olhos da sociedade local, com os olhos dela mesma, com os olhos de Cristo Jesus, e depois trazer para nosso entendimento o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito de nós mesmos. Então, a minha oração é para que o Espírito de Deus esteja trazendo ao nosso entendimento a clareza daquilo que Ele quer ministrar a cada um de nós. Como em qualquer situação a palavra traz um ensino e uma ministração particular, eu tenho certeza que, da mesma forma como a gente já está estudando esse texto, tem pelo menos uns 15 dias que nós temos falado sobre esse texto, e nos pequenos grupos nós falamos sobre isso, nas mensagens de domingo, enfim. Então, provavelmente você terá outras lições que esse texto trouxe para você. Bom, a história desta mulher começa exatamente pela identidade. Quando você olha o texto bíblico lá em João 4, ele tem um tema, e o tema diz: mulher samaritana. Quem era essa mulher samaritana? Qual o nome dela? Não tem. E esse nome, essas 2 palavras, elas estão carregadas de muita história. No contexto em que o texto foi escrito, ser mulher era um grande desafio. A mulher, ela era preparada para ser a esposa, para ser a mãe, cuidar do lar, cuidar das coisas, da casa. E naquele contexto, se ela saísse ou fosse vista na sociedade
com o seu esposo, e só poderia ser assim, ou salvo algum engano, alguma situação emergencial, mas ela devia estar com outras mulheres da sociedade, a mulher sempre estava um passo atrás do esposo. Na cultura judaica, o homem ia andando à frente e a mulher com os filhos vai seguindo. Ser mulher nesse contexto social e histórico era estar num lugar no qual o Senhor Deus nunca quis. Porque quando a gente vai para o Éden, a proposta de Deus era que a mulher, tirada da costela, ela fosse auxiliadora, ela fosse a companheira. E a auxiliadora nunca está atrás, a companheira nunca está atrás. Esse é o conceito e o entendimento bíblico lá do Gênesis. No entanto, nessa história, essa mulher, ela é colocada num lugar onde Deus nunca quis que a mulher estivesse. Num lugar de subjugo, num lugar de subserviência, num lugar de escravidão, num lugar de dependência. E o fato de ser samaritana trazia para ela um jugo político, um jugo de separação, que também não era o lugar que Deus queria para ela. Ser samaritana significa dizer, nós estamos abaixo dos judeus, é como se fosse uma categoria mais inferior. Já era para os samaritanos homens, e para a mulher ainda muito mais. Então vai descendo, vai descendo. O que sobrou aqui fica para a mulher samaritana, principalmente essa aqui da história. Então ela não tinha um nome, ela não tinha uma identidade. Tinha um gênero feminino e uma história sociopolítica que era ser samaritana. Os samaritanos eram uma classe inferior, não eram judeus puros. Os samaritanos eram judeus que haviam se casado com outras civilizações, outros povos, e que iam tendo filhos, e que já não eram, então, um povo tão puro na sua etnologia, na sua formação biológica. Então, uma mistura de onde eles estavam juntos, e eles iam se casando com outros povos. Então, nós nos encontramos com essa pessoa, que era feminina, uma mulher, e que tinha um contexto social que lhe dava um nome. Imagina você ser chamada mulher curitibana. Talvez isso pudesse trazer um status, eu não sei. Ou a mulher paranaense, ou a mulher... De onde você vem? A mulher capixaba, quem vem lá do Espírito Santo, a mulher baiana, isso. Por quê? Porque o mundo, ele traz alguns conceitos. Por exemplo, você já ouviu, eu vou dizer uma coisa aqui, se você já ouviu, você não precisa se manifestar muito, mas se manifeste. Por exemplo, a mulher melancia. Já. Mulher filé. A mulher fruta. Percebe? Agora, as cachorras. Percebe o contexto? E é claro, a gente está lembrando de algumas coisas. E quando a sociedade ou o mundo quer incutir isso na cabeça das pessoas, usa uma estratégia muito especial. Sabe qual é? Aquela do afeto, aquela da cognição. Então colocam músicas. E as nossas crianças vão ouvindo essas músicas, e essas músicas vão ficando na mente delas. De repente, elas começam a cantar e a cantarolar, porque a melodia é agradável, a melodia é atraente. Então, se a melodia a gente repete a letra. E o que acontece é que, de repente, nós estamos nos personificando naquilo que cantamos. E, enfim, quando surgiu essas ideias, de fazer
um pomar da mulher, mulher melancia, mulher melão, ou mulher abacate, né? Nenhuma é jaca, né? Mas enfim, quando começam é porque tem alguns conceitos pejorativos por trás dessa nomenclatura. E o que é mais fácil? Ao invés de trazer um apelido e ao invés de falar uma palavra dura, então travestir aquele conceito de algo bom ou algo belo ou algo atraente é a melhor forma de vestir a pessoa daquilo. Então coloca uma melodia agradável, coloca um enredo convidativo e de repente estão falando por aí. É nesse contexto que se encontra esta mulher, a mulher samaritana. E aqui, aos olhos da sociedade, ela tinha essas características sociais, culturais e políticas. Por exemplo, ela era uma mulher rejeitada. Por que ela vai meio-dia tirar água debaixo daquele sol? Porque era hora de limpar a casa, era hora de fazer a faxina? Claro que não. Porque mulheres, então vem a palavra, mulheres desse tipo não andam com as damas da sociedade. Porque as damas da sociedade, as nobres, as senhoras samaritanas, então iam retirar água pela manhã, com o sol ainda fresco. Mulheres como a mulher samaritana não andavam com as mulheres da sociedade. E essa era uma imposição social. Os olhos da sociedade diziam: você não faz parte do restante do grupo. Você não faz parte do restante de nós. Nós não queremos a tua companhia. Nós não queremos a tua proximidade. Nós não vamos andar com você. Nós vamos alterar o teu horário. E vamos estabelecer um momento que você vai lá fazer o que você quiser. Vai lá pegar água, enfim. O que é que isso quer dizer? Que a sociedade, nesse contexto, estava colocando na vida daquela mulher nós chamamos de um rótulo, ou estava colocando diante dela uma mordaça, uma característica, uma forma que ela tinha que, ou ela se encaixava nessa forma, ou ela morria. Essa sociedade também discriminava essa mulher. Provavelmente, a história não conta, mas quando a gente vai pesquisar as características de mulheres assim, a gente observa mulheres que foram abandonadas, ou os pais morreram, ou ninguém quis cuidar quando eram crianças, que em alguma situação, até por conta de guerra ou de abandono, começaram a ir para a rua, perderam casa, então tinham que se virar, e iam para a rua, iam para a sociedade, iam para as noites, ficavam nas calçadas. E o que é que se encontra na rua? A sociedade dizia: quem está guardado dentro das paredes da casa e da família está protegido. Quem está do lado de fora está no abandono. E quem está do lado de fora é qualquer coisa. Essa mulher rejeitada, discriminada, ela tinha que buscar a sua água longe de outras pessoas. E, obviamente, de conversar com outras pessoas. Ela estava fadada a conversar só com as iguais. Você só vai conversar com quem é do teu tipo. Você só vai andar ou seguir ou ir pegar água, se fosse o caso, com aquelas que fossem iguais a você. No entanto, ela não tinha um CPF. Ela não tinha um nome. Por quê? Quem é que dava nome à mulher nesse contexto? Era o marido. E nessa sociedade, essa mulher não tinha nome, porque ela não era uma mulher da sociedade. Ela era uma
mulher samaritana. Então, quando nós vimos aqui no início, né, a Célia dizendo, eu sou Célia. Quando eu digo, eu sou Ronilce. Vamos fazer um exercício aqui. Nessa hora agora, quando eu disser, fale o seu nome, todos juntos, vamos falar o nosso nome. Vamos lá. 1, 2, 3. Ronilce. E veja, aqui só tem uma Ronilce. Tem outra Célia aqui? Viu? Tem algum outro Edinaldo aqui? Ana. Tem outra Ana? Se tivesse outra Ronilce, não seria igual a mim. E a outra que tivesse com o meu nome, seria tão diferente, porque ela teria as características e as qualidades que eram peculiares a ela, que o seu nome lhe identifica. Então, quando eu ouço alguém pronunciar meu nome, Ronilce, aquilo já pode ser na multidão. Eu já vou tentar achar, saiu virtude, alguém falou meu nome. É isso. O nome, ele é importante, e por isso que nós temos nome. Por isso que quando nós nascemos, nossos pais nos levam ao cartório e nos dão um nome. E o nome, ele é cheio de histórias. Você já ouviu a história do teu nome? Você sabe por que você se chama do jeito que você se chama, ou às vezes a grafia do teu nome, ou o nome composto? Porque isso é importante. E nessa sociedade, essa mulher foi absolvida disso. Roubaram dela essa identidade, esse nome. E ela era conhecida como a mulher samaritana. O gênero e o contexto social e cultural. Mas a segunda questão era dela mesma. Então aqui, o contexto social, aquilo que a sociedade achava dela, mas aqui, aquilo que ela achava de si mesma. Nesse texto de João 4, eu identifico aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, essa mulher tinha uma baixa autoestima. Quando ela conversa com Jesus, ela até diz, olha, você falando comigo, não é possível, não pode. Porque no contexto, nessa cultura, haviam duas situações muito importantes. Primeiro, porque jamais, mesmo que fosse uma dama honrada da sociedade, um homem não se dirige a uma mulher publicamente nesse contexto social. Não conversa, não dialoga, e muito mais se estiverem os dois sozinhos. Isso não existia naquele contexto. Hoje ainda existe em alguns povos da Palestina, alguns países muçulmanos, não se vê um homem e uma mulher conversando na rua. E ainda se for a esposa que precisar fazer alguma pergunta ou tirar uma dúvida, ela vai fazer na casa dela, sem que outras pessoas estejam vendo. É uma constituição cultural. Enfim, nós aqui, eu, por exemplo, teria muita dificuldade. Eu fui fazer uma pesquisa numa mesquita, e eu sabia, tinha treinado, eu quase que amarrei minhas mãos, porque a gente chega, eu já fui abraçando o irmão Edinaldo, beijando ele, né? E eu já fui me treinando, eu digo, minha mão tem que estar para baixo. E então nós estávamos na conversa ali com os líderes, os sheiks, e de repente chegamos juntos, eu já fui. E a gente fica no vácuo, porque eles não vão nos cumprimentar. Não cumprimentam uma mulher. E nessa cultura, esta mulher, de verdade, ela não poderia estar conversando com aquele homem. E a segunda coisa, e que ela mesma diz, é que aquele homem está conversando com ela, ele está interessado, será que ele paga bem? Será que vai dar certo? Bom, ele está conversando comigo, só pode estar interessado no que eu posso oferecer. Era só para isso. E nesse contexto, como a estima dela era tão baixa, ela não podia pensar em coisa melhor.
Não, esse homem deve estar interessado em alguma coisa. E principalmente porque ele pede água. Ah, você está querendo água, né? Você está querendo água. Ela não poderia entender que alguma coisa séria poderia estar vindo dessa conversa, desse diálogo. Por quê? Por causa de todo o contexto histórico e social e por causa da sua baixa autoestima. Depois aqui tem uma outra questão, era a forma como ela mesma se colocava nessa condição. Eu não valho nada, eu não tenho valor, eu não me considero. Então, quando ela fala de estar ali com Jesus, dele pedir água, dela dizer, olha, você está pedindo água, mas você está dizendo agora que se eu soubesse com quem estou falando, eu pediria água para você, você nem tem com que tirar água, esse poço é fundo. Enfim, ela se coloca nessa condição e diz, olha, eu sou uma pessoa numa condição social da qual você não deveria estar falando comigo, ela já tinha vestido aquela condição, e da mesma forma, como é que você vem pedir água a mim? E depois você inverte dizendo, olha, se eu te conhecesse, eu é que pediria água para você, você nem tem com que tirar. Ela não consegue sair, a conversa que tem entre os dois, parece uma conversa difusa, né, de dois idiomas, e era porque ela estava muito desconectada de Jesus, mas enfim, Jesus está falando do coração, Jesus está falando de algo do mais profundo da intimidade dela, e ela está no superficial, ela não consegue aprofundar, ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela não tem autoestima, a baixa estima dela está lá embaixo, porque ela se sente a pior pessoa daquela sociedade, porque ela não consegue se olhar como alguém capaz de conversar com um homem publicamente, que não tivesse um outro interesse, que não fosse no corpo dela. Porque ela vestiu aquela estrutura social e ela vivia assim. Ela também se desvalorizava. Além dessa baixa autoestima, da desvalorização, ela diz, olha, eu tenho que vir meio-dia aqui para tirar água. Ela se veste e ela se faz assim. E ela passa a viver dessa forma. Quando a gente olha para o sistema de castas em que os hindus vivem, e eles não conseguem entender que eles podem pular de uma casta para outra, e esse é um sistema social deles, e veja, não estou dizendo que a gente concorde ou não, ou que eu concorde ou não, mas aqueles que vivem naquele sistema têm uma grande dificuldade de se relacionar com os de outras castas. Por quê? Porque eles nasceram ali, eles dizem e entendem, não, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, eu não posso crescer para estar numa outra casta, eu tenho que casar aqui, eu tenho que ter meus filhos aqui. E quando isso fica incrustado no coração de alguém, é muito impossível entender o perdão, a graça, a restituição de Deus sobre nós. Quando nós vivemos no mundo entendendo que é impossível Deus me amar do jeito que eu sou, por causa de todas as experiências e tudo aquilo que o mundo fez, ou das nossas próprias vivências, fica muito difícil alcançar a profundidade do relacionamento de Deus. Por quê? Porque não gostamos de nós mesmos, a nossa baixa estima é muito profunda, nos desvalorizamos, e tem aqui uma questão, eu me subjugo. A mulher samaritana, ela se subjugava àquela condição, ela vivia uma vida de subserviência, ela estava aquém, ela estava abaixo, mesmo aqueles homens com quem ela conviveu, com quem ela convivia, com quem passava a noite, enfim, ela se colocava abaixo de tudo aquilo, era como se ela vivesse mendigando amor, mendigando atenção, e era dessa forma que ela vivia, era de migalhas. Então como é que ela poderia entender um Deus que serve um banquete, se ela vivia de migalhas? Esse era o entendimento que ela tinha dela mesma. Eu não mereço, eu não posso, você não pode falar comigo, eu vou lhe difamar, eu vou trazer mancha para o teu nome. Esse era o entendimento dela, e ela vivia isso, ela absorveu isso. Ela era uma pessoa infeliz. E por quê?
Porque os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos eram ditados por outros, pela sociedade, pela cultura. E ela ficava à mercê, e ela ficava aquém. Até a adoração. Ela diz, olha, nossos pais diziam que nós devíamos vir adorar aqui nesse monte. Olha, esse poço foi nosso pai Jacó. E mesmo quando Jesus diz, eu conheço Jacó, ela estava focada em coisas. É mais ou menos quando nós dizemos assim, eu vou à igreja, entendendo que a igreja é só o endereço, mas a cabeça da gente está em outro lugar, o pensamento, o coração está em outro lugar, e a gente vai só naquele endereço. Nós fazemos um ritual e parece que nada aconteceu com a gente fica do mesmo jeitinho. Por quê? Porque somos infelizes, ou aqueles que tais coisas fazem são infelizes, se sentem incapazes de serem amados e de se relacionar com o sobrenatural, com o divino. Da mesma forma, ainda falando de quem ela achava de si mesma, a sua história de vida, provavelmente um abuso, um abandono, provavelmente não ter conhecido pai ou não ter conhecido mãe. Provavelmente todas essas histórias de vida dessa mulher fizeram com que ela aceitasse aquilo que lhe ofereceram, as migalhas, e dissesse, bom, então, enquanto eu viver, eu tenho que me contentar com isso. E deixa eu dizer uma coisa, o plano e o propósito de Deus para mim e para você é romper em fé, é sobrenatural, é nas alturas e não aqui embaixo. E por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de nos confrontarmos com essa proposta de Deus, porque nós olhamos e nos sentimos imerecedores. E quando olhamos no entendimento de que eu me rendo, aí fica muito mais fácil. Porque quando eu me rendo, eu jogo as minhas armas de defesa e eu me submeto àquilo que Deus tem para mim e que é muito melhor. Enquanto aquela mulher estava questionando e relutando com Jesus, ele não conseguiu tocar no coração dela. Ela dizia, nossos pais, disseram que nós tínhamos que aguardar o Messias. Como é que você diz que vai ter se você tem uma água melhor que eu nunca vou ter sede se eu beber, você nem tem com que tirar. Então já que você tem uma água melhor, então me dá logo para eu não ter que ficar voltando aqui, porque é muito humilhante para mim vir aqui no sol do meio-dia. Enfim, olha o papo dela, a conversa dela. Ela não conseguia aprofundar. E Jesus está dizendo, mulher, presta atenção, eu quero ir mais adiante com você. Eu tenho planos sobrenaturais para você, eu tenho planos de fazer você romper em fé. Eu quero ver você lá na frente, não aqui mais tirando água ao sol do meio-dia. Eu quero trazer alegria ao teu coração. E aí vem a terceira visão, o terceiro olhar para essa mulher samaritana. E é aqui que parece que tudo começa a fazer sentido. Porque quando Jesus fala com ela, Jesus então toca no coração. Que coisa, né? Por que Jesus falando com ela diz, chame teu marido? Por que ele já não foi para o ponto da adoração? Não é verdade? Seria mais tranquilo esse negócio. Mas por que Jesus tem que nos confrontar com aquilo que a gente está querendo esconder? Já pensou nisso? Você já fez essa pergunta? A gente vai para aquele culto querendo mais ficar escondido. E parece que o pregador está falando justamente para mim. E aí eu fico olhando para um lado e para o outro, dizendo, quem foi que me dedurou para aquele pregador? Quem falou de mim? Porque só falta aquela pessoa falar o meu nome. Porque aquilo que eu quero esconder é aquilo que Jesus quer trazer à luz, para libertar, para trazer graça. Ela fala de água, ela fala de poço, ela fala de adoração, ela fala de sol do meio-dia, ela dá uma volta. E aí, é claro, graças a Deus que ela estava falando com Jesus.
Jesus sabia dos propósitos, dos sonhos dela. Jesus sabia, e provavelmente, queridos, de verdade, eu nunca conversei com uma pessoa que vive essa escolha de vida, que tenha planejado ser uma prostituta. Eu nunca conheci, já conversei com algumas, mas nenhuma delas com as quais eu conversei disse: meu sonho de consumo é ser uma prostituta. Eu cresci querendo chegar lá, e era aqui que eu queria chegar. Eu queria ser uma daquelas de programa, lá na Bahia falam uma teuda, né? Uma manteuda. Eu queria ser a outra. Eu queria ser aquela dos desfrutes. Você já ouviu alguém dizer isso? Meu sonho de consumo. Já? Então, quando Jesus toca no coração dessa mulher e diz: me chame teu marido, Jesus está querendo tocar no profundo do coração dela. Jesus estava querendo dizer: lembra quando você era criança pequena, que você queria construir uma família? Lembra quando você era criança pequena, que você gostaria de ter um lar, um marido, ter filhos? Você foi enganada, provavelmente você foi abusada, provavelmente você acabou entrando numa sedução, e você chegou onde você chegou. Mas eu quero dizer que eu, o Messias, eu vim aqui só para te encontrar, para dizer que há esperança para este teu coração que está destruído e que faz você dormir talvez uma noite com vários, que faz com que você tenha tido 5 e o 6º que você tem não é teu. É fruto de uma prostituição, é fruto de uma traição, não é teu. E Jesus estava dizendo exatamente isso, dizendo: olha, você está tendo a oportunidade de abandonar isso e resgatar os sonhos do teu coração, porque você está comigo, o Senhor sobre todas as coisas. É nesse momento que essa mulher tem uau! É aquela mensagem do culto que diz: alguém falou para ele sobre a minha vida, e ela disse: eu encontrei o Messias, e que falou tudo o que eu fiz. Vou dizer um negócio aqui, irmãos, queridos. Só de vir aqui à frente e dizer assim, né? Eu sou Ronilce e eu luto com... Esse negócio não é muito fácil, não. Imagina essa mulher chegar lá no centro da cidade, no centro nevrálgico de Samaria, que devia estar cheio dos bancos ali, não é verdade? Está cheio de atividade comercial, e ela na praça, provavelmente falando com aqueles homens que a conheciam, e ela dizer: encontrei o Messias. Mentira! Imagina, o Messias tem que se encontrar, se revelar para nós, os homens da sociedade, nós, os sacerdotes. Como foi para você? E ela ainda tem que dizer: não, ele é o Messias, é aquele que nós esperamos, porque ele falou tudo que eu tenho feito. E provavelmente eles ainda olharam para ela e falaram assim: será que não é daquele? Não foi essa noite? Será que não foi um que você dormiu essa noite? Ou da noite passada? Falar tudo que você fez não é difícil. Mas sabe uma coisa? Essa mulher falou com tanta convicção da pessoa com quem ela tinha se encontrado, que isso tocou no coração daqueles homens. Ela falou com tanta certeza, porque veja, quando Jesus está conversando com ela, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, olha aqui nos meus olhos, creia em mim, creia em mim. Jesus ali faz um apelo a ela, diz: mulher, se renda a mim, abaixe suas armas, eu quero sarar o seu coração, eu quero te dar um renovo de vida, eu quero te dar uma esperança, eu quero tratar as suas feridas, eu quero te dar uma identidade, eu quero que você, a partir desse nosso encontro, saiba quem você é.
E Jesus faz esse apelo. Toda a diferença da vida dessa mulher começou aqui no versículo 21. Quando Jesus diz isso para ela. Creia em mim, a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão mais o Pai. E aquilo cria uma confusão nela, porque ela era aquela cristã tradicional. Ela conhecia a tradição judaica, ela conhecia a tradição da Torá, ela já tinha ouvido, mesmo sendo uma mulher impedida de entrar no templo para adoração. Mas ela conhecia. Então, quando ela vai lá na praça, ela diz: gente, venham ver, eu encontrei, ele falou comigo. E aqui acontece um negócio extraordinário, que é exatamente por causa da nova identidade dessa mulher, que faz toda a diferença. Primeiro, e aqui eu vou concluir com essas lições. Não importa aquilo que dizem de você, ou o que pensam de você, ou o que a sociedade fala de você. O que importa é o que Jesus diz de você. E é a partir desse momento que a mulher encontra a sua identidade. Quando Jesus diz para ela: mulher, creia em mim, creia em mim. Há de chegar um momento que não precisam mais da tradição, do rito. Não é mais o lugar, não é no monte, não é aqui nem lá, né, onde está o poço, ou em Jerusalém, porque ele diz: olha, eles adoram em Jerusalém porque lá está construído o templo. Mas há de chegar um momento em que os adoradores adorarão, os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, de coração, de corpo e alma, conectados comigo, Jesus dizendo. Então é nesse momento que ela abandona tudo, deixa tudo para trás, deixa aqueles cântaros de água, deixa tudo e vai correndo lá para o centro da cidade. E diz: eu encontrei o Messias, ele falou comigo. E aqui o ressignificado da vida dessa mulher é tão intenso que ela se torna a primeira missionária de Jesus. Nem os discípulos tiveram o privilégio, o prazer de propagar que Jesus tinha chegado, de que o Messias estava ali, de que a profecia do Velho Testamento tinha se cumprido, que a hora era essa, que a hora chegou. Jesus usa esta mulher, que até então não era nada e não era ninguém, para chegar lá naquela cidade e anunciar que o Messias havia chegado. Ela causou um rebuliço. Aqueles homens foram, essa mulher, dessa vez, deu uma doideira nela. E eles foram lá. Pensam que só mulher que é curiosa? Os homens também são. E principalmente nesse contexto que falava do Messias. Quando eles chegam lá, eles olham para ela e testificam. Eles honram publicamente aquela mulher. Gente, é um negócio assim de arrepiar. Mãe Dinaldo, um negócio de verdade. Aquela mulher prostituta, que até então não era nada, ser honrada publicamente diante de todos os que estavam ali. Coisa que só Deus faz. Doideira que só Deus faz com aquela pessoa que encontra a sua identidade nele. Então eles dizem: mulher, presta atenção, vamos dizer aqui uma coisa para você. Quando você foi lá na praça falar para nós, a gente achou que você estava precisando mesmo de um manicômio, de uma clínica de internação, se fosse na linguagem de hoje, né? Linguagem de Ronilce. E nós viemos duvidando, mas nós viemos. Agora nós queremos dizer que cremos não somente pela tua palavra, mas porque vimos e ouvimos o próprio Cristo. Eu não sei até que ponto o seu preconceito ou a sua discriminação lhe afastaria de alguém assim, como essa mulher samaritana. Mas será que eu ou você, nós chegaríamos a Cristo Jesus
Se uma pessoa, um drogado, um noiado, uma mulher da vida chegasse para falar um testemunho de Jesus, será que eu, Ronilson, ouviria? Aquela cidade foi impactada com o testemunho daquela mulher. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 28, 20, de que se nós deixarmos o Espírito de Deus nos ensinar e obedecermos a tudo que Ele nos ordenar, Ele vai estar conosco para sempre, até o fim dos tempos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar na tua casa, eu vou cear contigo, e eu vou ficar com você para sempre. Depois o texto de Efésios 3, 16 a 19, Paulo aqui está orando para que na vida daqueles irmãos lá de Éfeso, o Espírito de Deus habitasse de forma tão extraordinária, que eles fossem cheios do poder de Deus, para que através da fé, eles fossem alicerçados, firmados, arraigados no amor de Deus, e que através desse amor, eles pudessem compreender a largura, a profundidade, o comprimento e a altura do amor de Deus, para que pudessem ser completamente cheios da plenitude de Deus. Quer saber uma coisa? O que nos identifica não deve ser aquilo que a sociedade diz, aquilo que a história diz, aquilo que as pessoas dizem, mas aquilo que Jesus diz. Quer saber uma outra coisa? O que me capacita e o que me inspira a falar, a testemunhar, a dizer quem eu sou, é exatamente a plenitude do Espírito de Deus habitando em mim, me capacitando, usando os meus lábios, usando a minha biografia, para confirmar que a partir do encontro com Jesus, eu vivo uma nova vida. Não mais eu vivo, a Ronilce velha morreu, mas Cristo vive em mim, e a nova vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Um testemunho parecido com esse dessa mulher samaritana, não aquilo que fui, mas aquilo que sou em Cristo Jesus. E por fim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram mesmo? Ou você ainda está acariciando coisa velha aí? Ou você ainda está alimentando coisa velha? Essa mulher samaritana nos mostra o que é jogar velho para fora, jogar velho para trás. Ela deixa aquele cântaro simbolizando todo o histórico de vida dela, e ela vai anunciar. E ela é honrada, porque ela se tornou uma anunciadora de Jesus. Não importa para Deus, em Cristo Jesus, quem eu fui, mas importa quem eu sou, a partir do encontro com Ele. Não mais as mesmas. Estamos vivendo isso essa semana. Não mais os mesmos, com as mesmas falas, o mesmo conceito, a mesma estima, mas a estima de Cristo, rompendo em fé, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Que a bênção, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. E se algo tocou no teu coração e você precisa deixar para trás, deixa para trás e segue rompendo em fé. Siga em frente, porque você viverá o sobrenatural de Deus. Creia nisso. Obrigada por esse privilégio. Obrigada por me permitirem compartilhar dessa palavra do Senhor. Deus abençoe tua vida. Amém. Mas você não vai embora ainda não, porque você ainda vai orar por nós, tá? Queridos, eu tinha certeza que essa palestra ia ser impactante. Tem que aproximar um pouquinho mais. Está conseguindo? Importante. E essa é a nossa reflexão de hoje. O que tem me definido? É o que as pessoas, o que a sociedade, o que eu próprio acho e falo de mim?
ou aquilo que Jesus fala de mim? Essa é a nossa reflexão, inclusive para o nosso tempo de partilha agora. É tempo de ressignificar. Essa semana, como a irmã mesmo colocou, nós estamos com uma campanha aqui na igreja de combate e prevenção à violência à mulher. Essa palavra dela não foi só para as mulheres, tá? Foi para nós homens também. Aprendemos a identificar e valorizar e ajudar nossas mulheres. Elas são auxiliadoras, nem atrás, nem na frente, nem em cima, nem abaixo, é do lado. Então essa palavra serve para nós também. Então, para encerrarmos, eu quero agradecer. Minha irmã, você vai voltar aqui com certeza muitas vezes, tá? Pode ter certeza disso. Nós agradecemos aí porque fomos impactados, realmente fomos abençoados, tá? Então vamos agora para o nosso tempo de partilha. E eu quero, claro, pedir que a irmã termine a nossa reunião orando por nós, né? É sempre bom quando nós recebemos outros palestrantes que não da equipe CR e aí, claro, a gente tem que aproveitar, né? Pedir para eles nos abençoarem em oração. Então, por favor, irmã, para nós encerrarmos, então. Você pode ficar em pé e estender sua mão? Senhor, em nome de Jesus, eu gostaria de te agradecer pela ministração do teu Espírito a nós nessa noite. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos impactou com a tua verdade e nos desafiou a deixar os nossos cântaros, deixar aquilo que nos impede de vivermos rompendo em fé e seguirmos os teus projetos, os teus planos para as nossas vidas. Quero, Deus, te agradecer porque o teu Espírito apresenta a proposta de identidade para cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos perdoe, ó Deus, por sermos tão relutantes, mas traga graça aos nossos corações. E se há aqui, ó Deus, alguém com dificuldade de deixar os seus cântaros, de deixar as suas histórias, de deixar o passado e seguir, ó Deus, essa nova vida que o Senhor apresenta para nós, seguir essa nova identidade que o Senhor tem para nós, ajude, ó Deus, usa-nos, ó Pai, para abençoarmos, para seguirmos juntos no desafio de sermos propagadores das tuas boas novas, de dizermos aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, para a glória e honra do teu nome. Use, ó Deus, o CR para abençoar e transformar outras vidas. Que o teu Espírito, ó Deus, continue nos líderes e nos guiando sempre, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.